Olá, sou professora Larissa Mascaro, sou professora do curso de Direito do campus de Três Lagoas da UFMS. E, com muita alegria, venho aqui participar do projeto da UME, trazendo hoje para a gente fazer um diálogo a respeito sobre trabalho e dignidade enquanto direitos da pessoa idosa. Para tanto, eu preparei um PowerPoint que eu gostaria de fazer a apresentação aqui para todos, para ficar de forma didática, né, como organizei meus pensamentos. Então, falaremos, né, de dignidade de trabalho enquanto direitos da pessoa idosa, e, para tanto, a gente vai começar a análise por um aspecto jurídico, que é o aspecto da nossa Constituição Federal. Então, a nossa Constituição, ela tem dois valores que são importantíssimos dentro da temática dos direitos da pessoa idosa. O primeiro é a temática do trabalho digno, e a segunda temática é a não discriminação. Então, quando a gente pega o artigo 1º da Constituição Federal de 1988, a gente já vai observar que no inciso 2, ele traz o direito e o princípio fundamental, que é a cidadania. Então, a cidadania enquanto princípio, mas também enquanto um direito de todos indistintamente. Então, todas as vezes que nós estamos dentro de um território pertencente a um país, né, soberano, e que a gente nasce nesse país. A partir do nosso nascimento e nosso registro no cartório de registro civil das pessoas naturais, a gente já adquire a cidadania brasileira. Né? Logicamente que estrangeiros também aqui residentes, outras pessoas também podem pedir este direito, mas ele é um direito dos brasileiros natos. Então, a cidadania, ela é super importante porque ela nos traz direitos e obrigações, mas ela funciona como um direito a toda e qualquer pessoa dentro da ordem jurídica. E ter cidadania é ter garantido para si a dignidade humana, que a gente encontra como princípio fundamental lá no inciso 3º, também do artigo 1º da Constituição Federal. E a dignidade enquanto um valor intrínseco a cada ser humano, que é um ser individual, um ser único, né? Ela tem muita importância, porque o conceito de dignidade, ao longo dos séculos, ele vem se ampliando, considerando as especificidades de cada um de nós. Então, hoje em dia, que nós já temos a consciência de que cada ser humano é um ser único, né? Que ele tem o seu DNA, ele tem sua digital única. Então, mesmo que sejam gêmeos univitelinos, o DNA seja igual, as digitais já não serão. A íris do olho, às vezes, já vai ter modificação. Então, ou seja, isso comprova que nós somos únicos. E, a partir disso, todos nós temos que ter contemplados dentro da nossa dignidade, dentro desse valor intrínseco que carregamos, que é a consideração que nós temos por nós mesmos, é consideração sobre o nosso valor enquanto pessoa, né? O nosso valor enquanto indivíduo nessa sociedade. E, a partir disso, dessa noção de dignidade que vai se ampliando, trazendo cada vez mais direitos, a gente trabalha com a inclusão. E a inclusão, ela está intimamente ligada à não discriminação, porque toda vez que eu incluo, eu compreendo mais pessoas nesse conceito de dignidade e maior diversidade no conceito de dignidade, mais eu incluo e menos eu discrimino. E, em razão desses dois princípios, a cidadania e a dignidade, eu também tenho o inciso 4º do artigo 1º, que me traz os valores do trabalho e da livre iniciativa. Por quê? Para que eu tenha dignidade, eu tenho uma série de direitos que têm que ser garantidos pela norma jurídica, certo? E a garantia desses direitos envolve direitos de ordem social. Então, direitos que nós temos com relação ao acesso ao trabalho aqui compreendido no seu sentido amplo, não é só o emprego, é o trabalho em geral. Então, compreende um trabalho voluntário, compreende eu ser um empreendedor, porque se eu estou empreendendo, eu estou trabalhando também. Né? Então, eu tenho a clareza de que todo trabalho é livre e também eu tenho a clareza de que eu posso ter a livre iniciativa de iniciar um negócio, né? Ser uma empreendedora. E os valores do trabalho, seja do trabalho de qualquer natureza, inclusive de empregado, eles estão equanimemente apresentados na Constituição em conjunto com a livre iniciativa, que é o meu direito de empreender, porque não deixa de ser uma forma de trabalho. E esse trabalho tem que se dar de que forma?
dentro da forma digna. Ele tem que respeitar a dignidade humana. E esse direito eu tenho porque sou um cidadão. Então, a partir dessa compreensão, fica mais fácil entender a ordem do trabalho digno e da não discriminação no ordenamento jurídico. Lá no artigo 3º ainda da Constituição, é trazido que, enquanto objetivo do Estado Democrático Brasileiro, da República Federativa Brasileira, eu tenho como objetivo maior ter uma sociedade livre, justa e solidária. Então, a liberdade é algo inerente ao ser humano, ele tem direito de se autodeterminar, de resolver quando ele quer iniciar sua vida ativa no trabalho e quando ele deseja, de fato, encerrar a sua atividade laboral econômica, né? E assim passar a ser aposentado, a passar a ser um indivíduo com mais tranquilidade na vida. Para isso, tem que ter uma justiça social, para que ele possa se organizar para tanto. Né? E para que ele possa exercer a sua liberdade, ele também tem que ter direito à saúde, direito à educação, moradia, alimentação, proteção da previdência social quando ele se tornar idoso, né? Para que ele possa se aposentar. E para isso, quando a gente fala da previdência social, a gente fala da solidariedade, porque o sistema previdenciário brasileiro é um sistema solidário. Né? Então, quando a gente fala da Seguridade Social, a gente está falando de um sistema solidário onde todos aqueles que são economicamente ativos são contribuintes obrigatórios. E a partir da contribuição dessas pessoas é que é dado direito, né, para que os demais possam aposentar-se, aqueles que já estejam com idade avançada ou que estejam com condição de saúde que os impossibilite para o trabalho. Né? E a idade avançada ela é relativa, por quê? Idoso é um conceito que se inicia aos 60 anos. Hoje a gente já tem a figura do super idoso, né? Que é aquele que tem mais de 80 anos. Mas mesmo essa expressão super idoso, eu acho que ela é muito relativa. Por quê? Temos pessoas com 80 anos que estão em pleno gozo ainda da sua saúde, da sua capacidade muscular, física, intelectual, emocional. Então, são critérios que buscam definir uma situação de uma maioria, considerando a situação do nosso país, mas que não reflete a situação de todos, porque, volto lá, nós somos indivíduos únicos. E, por fim, também temos lá como objetivos do Estado Democrático Brasileiro, da República Federativa Brasileira, no inciso 4º do artigo 3º, a não discriminação. Então, que nenhum tipo de discriminação pode acontecer com os cidadãos brasileiros. O caput do artigo 5º, ou seja, o parágrafo inicial do artigo 5º, ele vai nos trazer o direito à igualdade e à não discriminação enquanto um direito individual e coletivo de todos aqueles que estão aqui no Brasil. E o artigo 7º da Constituição Federal, que trata dos direitos trabalhistas, portanto, de um direito social que é o trabalho, ele traz no seu inciso 30 a proibição de diferença salarial, para que não haja discriminação. Logicamente, com uma pessoa com mais experiência, mais tempo de empresa, considerando o plano de carreira dessa empresa, ela pode ter um salário maior do que uma pessoa que está iniciando a atividade agora. Por quê? Porque ela tem experiência. Mas isso não significa que as pessoas que estão no mesmo tempo de início do trabalho, ou tempo muito próximo, com idades muito próximas, né, que elas não tenham que ter direitos iguais. Então, vai nesse sentido, né, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais dentro das suas diferenças. Então, não pode ter proibição de diferença salarial, não pode ter proibição com relação à discriminação do exercício de função ou critérios de admissão. Ou seja, tem que ser dada oportunidade para todos. Eu, no meu critério de admissão, não posso, salvo, né, expressamente em lei, uma situação típica daquela atividade, não posso, por exemplo, não vou pôr uma grávida num local insalubre de trabalho, isso aí seria indigno, né? Então, respeitando a dignidade, os critérios de admissão, eles têm que trazer oportunidades para o jovem, ele tem que trazer oportunidade para as mulheres, tem que trazer oportunidade para os idosos, para todos, para o deficiente, para todos indistintamente. É nesse sentido o dispositivo. Temos também o Estatuto do Idoso, né? A Lei 10.741, de 2003. E essa legislação, ela nos traz também o direito ao livre exercício da atividade profissional para os idosos que assim os queiram. Só que com um detalhe, respeitadas as suas condições físicas, intelectuais e psíquicas. Por quê?
Dependendo já da idade da pessoa idosa, ela já vai estar mais desgastada emocionalmente, fisicamente, intelectualmente, pelo tanto que ela já contribuiu para a sociedade. Mas isso não significa que ela não tenha um grande valor, porque ela tem muita experiência, ela tem muita sabedoria, ela tem muito a contribuir para essa sociedade, ela tem muito a ensinar aos mais jovens. Então, aí a importância desse dispositivo, né, dela ter a liberdade e o direito de ter o exercício da atividade profissional que ela desejar, desde que ela tenha habilidade para tanto. E aí o artigo 27 nos traz que na hora da admissão, quando vai haver a contratação dessa pessoa idosa, em qualquer trabalho, em qualquer tipo de emprego, não pode haver discriminação, especialmente discriminação com relação à idade. Inclusive, essa norma, que ela é recente, ela já está em regulamentação para fins de concurso público, né? Agora, logicamente que a gente tem, como eu falei, algumas atividades que não são aptas a todos exercerem. Então, vem lá, ressalvados os casos em que a natureza do caso exigir. Porque tem casos em que a atividade ela é exige tanta força física, ela exige tanto desgaste, que daí não é indicado a uma pessoa idosa, nem uma pessoa deficiente, nem uma pessoa com menos força física, ou menos força mental, né, que ela não está plenamente nas suas capacidades, na sua capacidade psíquica. Então, respeitado a individualidade que garante a dignidade de cada ser humano. E o parágrafo único, inclusive, traz, do artigo 27 do Estatuto do Idoso, que é um critério de desempate, a pessoa ter mais idade. Vai ser dado preferência, em caso de empate no concurso, à pessoa que tenha mais idade. A gente já sabe que alguns cargos na administração pública, né, alguns cargos públicos de indicação, ou cargos que são em razão do tempo de carreira, né, ou para próprios concursos, vem lá a limitação da idade de 70 anos. Por que isso? Porque para a pessoa incorporar os benefícios da carreira, geralmente, não são todas, mas algumas, geralmente, ela tem que ficar 5 anos na função. E como a idade de aposentadoria obrigatória no serviço público, né, ela é aos 75 anos, aí justifica esse limite de idade dos 70 anos para o ingresso no concurso público, certo? Mas, assim, é pensado que isso também com o tempo será revisto, porque no passado já foi 65, agora aumentou para 70, né? Então, isso vai mudando. E a aposentadoria compulsória no passado era 70 anos, agora já é 75. Então, conforme a medicina vai avançando, as pessoas vão cuidando mais do seu corpo físico, da sua saúde mental, elas têm uma idade idosa, com mais saúde, mais vitalidade, mais vontade, né, de contribuir para a sociedade, de participar ativamente, inclusive das questões econômicas e financeiras, do mercado financeiro trabalhando, que isso é um direito, né? É um direito que tem que ser garantido. E o poder público, é trazido lá no artigo 28 do Estatuto do Idoso, tem que dar a oportunidade, ao direito de oportunidade. Então, esse direito de oportunidade está lá no artigo 28 do Estatuto do Idoso. E ele vai dizer que o poder público criará e estimulará programas de profissionalização especializada para as pessoas idosas, sempre aproveitando seus potenciais e habilidades para as atividades regulares e remuneradas. Então, ou seja, valorizando o potencial, o conhecimento, as habilidades já desenvolvidas pela pessoa idosa e também favorecendo que ela possa desenvolver outras, que assim ela deseje. Também, né, a questão da preparação dos trabalhadores para a aposentadoria, que é algo muito importante. Por quê? Porque muitas pessoas planejam a aposentadoria com data, mas não planejam o que farão após a aposentadoria. E depois de 30, 40, 50 anos, às vezes, se dedicando àquela atividade econômica, aquele trabalho, aquele emprego, na hora que ela se vê aposentada, ela não planejou o que ela faria posteriormente, ela planejou chegar até ali a aposentadoria, né? Planejou seu plano de carreira, seu desenvolvimento em carreira, mas não planejou o que faria depois. E aí a gente sabe que tem muitos casos em que a pessoa fica um pouco perdida, passa a ter conflitos psíquicos, às vezes até desenvolve uma depressão. Então, é importantíssima essa preparação dos trabalhadores para a aposentadoria. E agora o Estatuto do Idoso traz isso de forma muito clara, né, com a preparação de um ano antes, com antecedência de um ano, onde a pessoa idosa será estimulada com novos projetos sociais, de acordo com o interesse dela,
e de esclarecimento sobre os direitos sociais que ela tem, sobre sua cidadania, para que ela possa se integrar e escolher, né, qual atividade ou o que ela deseja se dedicar após a aposentadoria. E também prevê o artigo 28 do Estatuto do Idoso o estímulo para que as empresas privadas admitam pessoas idosas no trabalho cada vez mais, aquelas que desejarem. Então, que tenha vagas para tanto, né? Valorizando a experiência, o conhecimento. A Organização Internacional do Trabalho, ela também prevê, né, tanto a questão da oportunidade de trabalho e emprego, como o combate a todo tipo de discriminação. Então, nós temos a Convenção 111 da OIT, que ela prevê no artigo 1º que, para fins da convenção, o termo discriminação compreenderá, né, tá lá, toda distinção, exclusão ou preferência fundada. Então, nós não podemos ter preferência fundada em raça, cor, sexo, religião, opinião política, ascendência nacional, origem social, né? Por quê? Porque esse tipo de preferência pode ter, por isso, efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidade e de tratamento em matéria de emprego ou profissão para as pessoas que desejam trabalhar. Também o termo discriminação compreende qualquer outra distinção que venha a provocar, né, exclusão ou preferência, ou que tenha por direito destruir ou alterar a igualdade de oportunidade ou tratamento em matéria de emprego ou profissão, que poderá ser especificada pelo membro interessado, depois de consultadas as organizações representativas, quando elas existam, outros mecanismos assim adequados. E a distinção, exclusão ou preferência fundada em qualificações exigidas para o determinado emprego, essas já não são consideradas discriminação, porque essas são consideradas necessidades do próprio emprego, da própria atividade. E para fins da convenção, a palavra emprego e profissão vão incluir o acesso à formação profissional, ao emprego propriamente dito e às diferentes profissões, bem como as condições de acesso a esse emprego. Então, assim, o ideal é que não haja, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, nenhum tipo de preferência que venha a produzir exclusão, né, das pessoas, salvo se aquele determinado tipo de atividade exigir um certo conhecimento muito específico, que aí não seria uma exclusão, né? Aí seria uma necessidade da própria atividade. É nesse sentido que se está colocando aqui. Também a Organização das Nações Unidas, a ONU, ela tem os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E o objetivo número 10, o ODS 10, é justamente reduzir as desigualdades. Então, nós temos lá, nos ODS 10.2 e 10.3, algo fundamental aos idosos. Vou abrir aqui. Quando a gente fala desses dois dispositivos, né, que estão lá no ODS número 10, redução das desigualdades, a gente vai ver que uma das diretrizes é que até 2030 a ONU, né, e os países que fazem parte dela, incluindo aí o Brasil, eles têm que empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos. Então, é de todos indistintamente. Aí vem colocando aqui, ó, independentemente da idade, então, estão presentes aí os idosos. Gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra. Ou seja, empoderar e promover a inclusão social sem nenhum tipo de discriminação. E ainda vem lá no 10.3 também garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de resultados, inclusive por meio da eliminação de leis, eliminar também políticas públicas e práticas discriminatórias, e da promoção de legislações e políticas e ações adequadas a esse respeito, ou seja, que não venham a discriminar e venham trazer igualdade de oportunidade para todos, tá? Sempre buscando o quê? Adotar políticas, especialmente fiscal e salarial, de proteção social, para se alcançar progressivamente maior igualdade. Então, a gente vê que o objetivo 10.2 e o 10.3 são muito claros no sentido de incluir e não discriminar, e o 10.4 no sentido de trazer maior oportunidade. Voltando lá, né, então a gente consegue ver o arcabouço da OIT e o arcabouço da ONU com relação a isso.
Seguindo, a gente observa também que a própria Organização Nacional, né, a Organização das Nações Unidas, desculpa, a ONU, ela também tem, além de trazer a oportunidade de trabalho, a oportunidade e as questões do envelhecimento saudável. Para tanto, a ONU estabelece algumas metas. Inclusive, foi declarado que dessa década, né, que vai de 2021 até 2030, é considerada a década do envelhecimento saudável. Essa declaração iniciou-se, foi feita, né, no início dessa década, em 2020. E a gente vê aí, a gente passou por uma pandemia, né, onde os idosos foram muito afetados. Então, assim, a questão do envelhecimento saudável, ela é prioritária para tanto cuidar da saúde dos idosos, como também recuperar a saúde daqueles que tiveram a saúde abalada durante a pandemia, seja por questões do próprio Covid-19, seja por questões de abalos emocionais ou físicos, porque tivemos, né, as nossas locomoções limitadas, tivemos que ficar mais em casa, usar máscaras e etc. E tudo isso, de certa forma, nos prejudicou. É importante também lembrar, né, quando a gente fala disso, que a saúde é fundamental para a experiência na velhice e que as oportunidades que o envelhecimento traz, ou seja, que a experiência de vida nos traz, tem que ser valorizada. Então, as iniciativas empreendidas para essa década buscam o quê? Mudar a forma do ser humano pensar, a forma dele agir em relação à idade, ao envelhecimento, facilitar a capacidade dos idosos de participar e contribuir com suas comunidades, prestar atenção integrada ao serviço de saúde primário, e assim sucessivamente. Então, a gente vai observar que, para se ter o envelhecimento saudável, essas iniciativas são fundamentais, né? E, especialmente, o acesso aos cuidados da saúde da pessoa idosa e também as intenções e vontades da pessoa idosa, porque não é porque nós nos tornamos idosos que a gente perdeu a vontade, né, de fazer certas atividades na vida. Então, é nesse sentido que é pensado. Para tanto, a própria OIT trabalha também com a iniciativa da inclusão produtiva. O que é essa iniciativa? Ela vem no sentido de trazer oportunidade a todos aqueles que desejam envelhecimento saudável, atuando como pessoas economicamente ativas. Então, a inclusão objetiva, ela propicia aos indivíduos em situação de vulnerabilidade econômica ou social o acesso a mecanismos que possibilitem sua inserção formal na produção de bens e serviços, seja como empregados, seja como empregadores. Então, nesse sentido, é importante que a gente tenha políticas públicas para tal fim, para que as pessoas que desejem retornar à atividade, se já deixaram, ou permanecer à atividade, as que ainda estão economicamente ativas como empregados, como trabalhadores voluntários, contribuindo para a sociedade, empreendendo nesse sentido, ou como empreendedores que buscam lucro, que elas têm que ter essas oportunidades garantidas de todas as formas. Quando a gente clica aqui no Smart Lab, ele vai nos abrir para trazer um retrato social. Então, eu peguei o retrato social de Três Lagoas. Gosto muito de trabalhar, né, com retrato social de onde nós nos encontramos. Então, em Três Lagoas, nesse momento, e no Brasil em geral, a gente vai perceber que a inclusão produtiva ela vem acontecendo, né? No caso do Brasil, ela acontece dentro dos 5.570 municípios, né? E deles a gente pode considerar que 3.756 estão praticando essa inclusão produtiva. Também é importante observar que dos 5.570 municípios, né, 3.325 têm programas ou projetos de qualificação profissional e intermediação de mão de obra. Também, né, 3.063 municípios desses 5.570 têm ações com geração de trabalho e renda. E também tem municípios que disponibilizam crédito e microcrédito e seguro para aqueles que desejam empreender. Então, isso é importantíssimo para que a gente tenha garantida a inclusão produtiva para todos, indistintamente, inclusive os idosos, porque isso é um direito da pessoa idosa. Nós também temos o Observatório Nacional do Idoso, da Fiocruz. Atualmente, esse observatório, que já foi uma política muito forte, né, política pública muito forte no passado,
ele está um pouco desatualizado, ou talvez com acesso restrito, né? Porque eu não consegui ainda levantar muitos dados, mas a gente observa que ele vai muito até 2010, 2012, depois disso ele tem poucas informações. Mas a gente sabe que os dados são alimentados pelo IBGE. Então, também esse Observatório Nacional do Idoso, ele tem algo fundamental, né, organizado pela Fiocruz, algo fundamental para se manter atualizados os números e para se definir políticas públicas, políticas de saúde, né, para a pessoa idosa. Bom, seria isso que eu gostaria de falar para todos no dia de hoje. Agradeço muito a oportunidade, espero que esse conhecimento, essas informações sejam de grande valia para todos os que desejarem, né, conhecer a respeito do assunto. Foi uma grande oportunidade participar e reitero meus agradecimentos mais uma vez. Até a próxima oportunidade.